E a gente já está na rua já há algum tempo, independente da campanha, nós já estávamos na rua, e o que a gente tem ouvido, muitas pessoas têm nos procurado, seja na banquinha, seja na rua, seja nas panfletagens, que o porquê, no caso de eu ser do PSOL, de estar apoiando o Lula. Eu gosto muito de você, você faz um bom trabalho, mas você está junto do Lula. E a gente tem feito o debate, a conversa, tete a tete com os munícipes, e muitos deles têm essa dificuldade de entender, não sei se é difícil, eu entendo como dificuldade de entender o governo que foi do Lula, o governo bom. Então, eles falam assim, não, o Bolsonaro está assim porque o Lula deixou assim. Quer dizer, como é que a gente poderia desmontar, desconstruir isso para algumas pessoas? Como é que você vê isso aí? Porque eu tenho ouvido, conversado com bastante pessoas, então eles têm dito isso, que foi o Lula que deixou isso, esse legado para o país estar dessa forma, que o Bolsonaro não tem o que fazer porque é o Lula que deixou dessa forma. Na verdade, depende muito do interlocutor, né, Inês? Porque você tem, por exemplo, essa pessoa que gosta de você, que te aborda na rua, diz que quer votar em você, que gosta do seu trabalho, mas reclama do Lula. Essa pessoa seguramente não é uma bolsonarista. Talvez seja alguém que queira dialogar, aprofundar, talvez essa pessoa esteja comprando informações a respeito do governo Lula daqueles que vendem falsas informações. Talvez seja um dado. Ou então você tem aquelas pessoas que rejeitam mesmo. Aquelas pessoas que têm preconceito, aquelas pessoas que têm ódio de classe, né? Contra a figura até do próprio presidente Lula. Então essa é uma distinção que não é tão sutil, mas ela precisa ser vista dessa maneira. O que eu tenho defendido? Vamos por partes, né? Veja, o governo do presidente Lula foi um governo que mudou profundamente o Brasil. Por mais que a gente possa apontar alguns erros, por mais que a gente possa identificar algumas questões que poderiam ser diferentes, mas governar não é uma coisa simples. O governo do presidente Lula começa ao final de uma crise do modelo de governo defendido pelo Fernando Henrique. A experiência do Plano Real ela teve um período de bastante sucesso até o final do primeiro mandato. No final do primeiro mandato do Fernando Henrique já havia sinais claros de problemas econômicos que reverteriam, ou melhor, que rebateriam na gestão do presidente Lula. Houve um esforço muito grande por parte do governo do PT, do governo do presidente Lula, à época, para colocar a economia em condições de atender uma parcela importante da população que estava fora do jogo democrático, no sentido de que a economia não lhes favorecia. Isso é um aspecto importante. O Lula fez todo um esforço, fez arranjos para que pudesse apresentar um plano de recuperação daquele ambiente inflacionário que nós vivíamos no final do governo do Fernando Henrique, e nós chegamos a um momento de solução, a ponto de que o Lula dizia que pagou o Fora FMI, virou o pagamento da dívida, né, que era o debate que se fazia. Agora, com o passar do tempo, a política, como tudo na vida, tem o seu período de desgaste. E aquilo que a gente falava antes, né? A antipolítica virou uma pauta da imprensa. Muito se falava sobre a antipolítica. A própria Lava Jato foi uma operação que criminalizou a classe política. E a população foi aderindo a esse discurso, foi percebendo esse discurso como um discurso válido para questionar a autoridade, para questionar um governo. Então, eu acredito que tudo isso é reflexo de um longo período de despolitização, de antipolítica, que não deveria chegar num momento, se não fosse esse, de um desastre em que o Brasil está enfiado nele. Então, eu tenho feito um debate a respeito das questões que sustentaram o governo, até do próprio Bolsonaro. Se não houve um colapso econômico, é porque as reservas que foram deixadas, tanto pelo governo Lula quanto pelo governo Dilma, acabaram mantendo a condição econômica do país para que ela não chegasse num desastre. Se você pega o caso da Argentina, por exemplo, o Macri, que antecedeu o Fernandes, ele não deixou nenhum tipo de proteção econômica no país que pudesse resultar numa capacidade de manutenção de uma política econômica distributiva e anti-inflacionária. Hoje a Argentina sofre consequências da ausência de um programa econômico anterior que deixasse reservas,
que estabelecesse um certo conforto para a tomada de medidas econômicas. O Bolsonaro conseguiu, portanto, com base nessa virtude deixada pelo governo da presidenta Dilma e antes pelo presidente Lula, e hoje a economia não chegou num colapso por isso.